Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, igreja. Está crente nele, Cenáculo? Dá uma salva de palmas para Jesus com alegria no teu coração, meu irmão, minha irmã. Crendo que ele está aqui nesta noite, acima de qualquer opinião de qualquer homem. Essa é a nossa fé. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Quero agradecer ao meu bom Senhor por nessa noite ter me concedido a honra, amém, pela sua misericórdia de poder estar aqui junto com os irmãos. E agradecer também a presença de toda a igreja Sinai com a Fé aqui neste domingo, domingo de campanha, amém. Que temos ouvido do Senhor a sua palavra, que temos escutado do Senhor a revelação dos últimos dias. Quero agradecer aos meus irmãos que me substituíram muito bem aqui, amém, que o Senhor também os levantou pela sua infinita misericórdia. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com essa igreja hoje, amém, Jesus, com os últimos que restaram, não é, meus irmãos? E eu não me refiro a este endereço, amém, me refiro ao contexto, amém, que está difícil de se encontrar crente aqui nessa terra, amém? Então quando a gente encontra, a gente glorifica o Senhor porque já é relíquia. É assim ou não é, Senado? Mas é cumprimento da volta de Jesus, né, meus irmãos? A profecia está aí. Quero dar aqui a minha saudação em Cristo a todos os demais que estão pelo horadaverdade.com, parte membros, amém, desta igreja, desse ministério, outra parte que são convidados de Jesus a esta igreja. Estamos ao vivo nesse dia 2 de fevereiro de 2014, transmissão diretamente aqui da sede da Igreja Sinai com a Fé em São Paulo, amém, pelo horadaverdade.com, culto da campanha, a abertura dos 7 selos. Espere, Cristo, que Jesus também fale a todos os corações que se encontram aí pela internet, participando, amém, desta comunhão, dessa unidade com vínculo de fé, de palavra que está sendo estabelecida aqui nesta igreja hoje, como tem sempre representada aqui por intermédio dessa igreja. A igreja Sinai com a Fé vai levantar sua mão direita para o céu, vai cumprimentar a todos que estão ali também, amém, com a esperança que nós guardamos em Cristo. Diga Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculos, para este dia, dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos presentes hoje, nesse domingo, dia 2 de fevereiro. Bom, meus irmãos, pastor, eu quero dar aqui alguns avisos importantes, antes de nós orarmos pelo que Jesus vai falar aqui nessa igreja hoje. Amém? E ai de nós se ele não falar. Amém, irmãos? Amém? Pastor, eu queria avisar a toda a igreja que os irmãos se apeguem muito com esse ministério, naquilo que ele tem realizado, naquilo que ele tem feito. Amém, irmãos? Porque nós temos procurado se especializar, se aprofundar naquilo que Jesus pediu para cada crente na terra. E sendo isso aqui uma igreja e não uma instituição, o corpo de Jesus na terra, nós esperamos de todos os irmãos que estão consagrados na fé em Cristo, de que vocês correspondam, amém, às campanhas, aos pedidos que são feitos aqui nesse altar, que não exploram as pessoas, mas dão às pessoas que congregam aqui, amém, o parecer da fé. Meus irmãos, nós não servimos a homens, nós servimos a Cristo. A palavra de Deus está aí para formar fé. Nós somos formadores de opinião, sim, principalmente eu, mas eu não sou a lei aqui. Sou um dos miseráveis que compõem aqui esse público que vai ouvir Jesus falar. Amém? Todos nós servimos a Cristo, não servimos a homem. Então, em nome de Jesus, o que eu espero é reverência, temor, amém, por aquilo que Deus tem pedido a essa igreja, que está dentro daquilo que a fé impõe, do que Jesus pede à igreja na terra, nada mais além daquilo que a fé determina em Cristo. Então, espero em Jesus, amém, que os irmãos representam essa campanha de oração, essa campanha de levantamento de fundos, para que esta igreja se mantenha, até porque são poucos que colaboram aqui, para que todas as atividades dessa igreja, tudo aquilo que ela tem realizado, tem feito, em nome de Jesus, amém, seja feita para a honra e glória dele. Amém? Vocês entram aqui nesta igreja, vocês não se deparam com artistas, com profissionais, com psicólogos, com políticos, mas com pessoas devotas, no nome de Jesus, com pessoas que estão buscando uma forma de servir Jesus melhor, cada dia que se passa. É isso que o Cenáculo da Fé representa, uma causa que se fundamenta em Cristo, meus irmãos. Dá licença aqui. Então eu espero em nome de Jesus, igreja,
Que vocês não nos veem como Macedos, como R.R. Soares da vida, como família Hernandes, porque nós não somos. Até porque pela pregação dessa igreja dá para saber quem nós somos e a quem nós servimos. Amém? Então todas as atividades dessa igreja, tudo que ela faz, é fruto de ação voluntária, de demonstração de amor por pessoas que congregam aqui. Amém? Pessoas que não têm um aperto de mão do pastor para serem crentes. Já estão delegadas por Jesus pela fé para serem crentes. Amém? É isso que nós esperamos aqui, que todas as ações que entram aqui em favor a essa igreja, seja resultante do amor que as pessoas sentem por Jesus, amém, daquilo que elas determinaram em Cristo que vão viver. É isso que nós esperamos de todos os irmãos que compõem essa igreja, Cenáculo da Fé, como também aqueles que nos acompanham, que estão despertando o seu coração para viver esse Jesus, nesses últimos dias. É isso que eu espero. Todas as coisas que esta igreja faz, não representam esse homem que está aqui em cima desse púlpito. A Cristo e a todos que não aparecem nesse vídeo, há muitos irmãos que trabalham por detrás de mim, que se eles não existissem, eu também não conseguiria fazer nada aqui. É isso que eu espero de Jesus, que vocês, amém, abram o vosso coração para o Senhor e enxerguem que esta obra não é uma placa. Essa obra representa um amor por Jesus. Eu espero em Cristo que você tenha consciência disso, amém? Não deixem de orar pela campanha Pedra que Deus Dirigiu, amém, que é uma campanha que visa a compra da sede, e nós não conseguimos ainda, porque, amém, é fruto de ações voluntárias e tenta atingir um número, amém, financeiro para a ação dessa compra. Nós não conseguimos, mas cremos que vamos conseguir, dentro da orientação que o Senhor nos deu. As ofertas e os dízimos, amém, estão já disponíveis a todos aqui, para que vocês realmente enviem, eu digo a nível de conta bancária, instruções, que todos que queiram representar voluntariamente, façam por amor, porque esta campanha visa isso. Crentes amando Jesus e cuidando da sua obra aqui na terra. Amém? Programa Decisão, quinta-feira às 3 da tarde, horário de Brasília, a meio-dia, horário de Boston, né? Amém? Mas às 3 da tarde, horário de Brasília, pastor, estarei pregando a palavra pela internet também, pela rádio, pela 1230M, lá em Massachusetts, Estados Unidos. Aproveitando agora também para enfatizar aos irmãos que em março agora eu estarei viajando lá para os Estados Unidos, em Boston, onde nós temos ali um trabalho, amém, dessa igreja, uma célula ali, desse ministério, que futuramente nós cremos que vai virar uma igreja. Amém, os irmãos estejam orando por mim, orando por esta obra que tem passos de fé. Nós tomamos passos de fé aqui porque esta igreja não tem condições, amém, financeiras, irmãos. O que a gente faz é milagre. Amém? Então os irmãos orem, peçam ao Senhor Jesus misericórdia para que a gente consiga corresponder à necessidade do trabalho lá, que são inúmeras pessoas que estão sem pastor, muita gente perdida, desorientada, muita gente, infelizmente, irmãos, escravas de falsos conceitos. Nós estamos indo lá para pregar o Evangelho. Amém? Quem tiver dúvida aqui, acompanhem os vídeos de missão dessa igreja. Amém? O que tem sido falado ali está registrado, o que tem sido pregado ali, nós documentamos. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é de resgate de almas, de salvação de vidas. Então eu espero em Cristo que os irmãos estejam orando, porque dia 15 e dia 20 eu estarei pregando lá em solo americano, em Boston, Somerville, dentro de um hotel, o Hotel Holiday Inn, 7 da noite. Quem estiver me ouvindo aí, já se inscreva. O horário, a data, o local já está do lado direito da nossa página principal aí na internet, para você poder, amém, se informar melhor e se cadastrar para confirmar a tua presença lá, em nome de Jesus. Quantos vão estar orando, amém, por esta igreja, pela missão desta obra? Diz amém. Amém, porque já são muitos missionários que foram mortos pela causa, amém, nós estamos honrando, amém, o nosso Senhor e aqueles que padeceram por esta causa. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Culto quarta-feira no Jardim Vista Alegre, Carapicuíba, congregações regionais aqui de São Paulo, aqui relacionadas ao Cenáculo da Fé. Página no Facebook, para quem não sabe, Cenáculo da Fé para as Nações. Página virtual que nos fornece, amém, permissão de sempre estar, amém, em comunicação diária, amém, com todos aqui. Você pode estar, inclusive, perguntando, comunicando alguma coisa para o pastor, e eu vou estar dentro da necessidade, da realidade, respondendo a todos vocês.
Amém? Cenáculo, a Fé para as Nações, página no Facebook, perfil cristão, perfil de igreja. Amém? A palavra sendo pregada 24 horas por dia. Amém? Os irmãos estejam compartilhando, estejam também curtindo, estejam fazendo com que essa palavra se expanda mais ainda, em nome de Jesus. Outra coisa importante, programa Hora da Verdade, sexta-feira, todas as sextas, 5 da tarde, pela televisão e pela internet, pelo nosso site. Amém? Aqui em São Paulo, pela televisão, TV aberta, os canais estão disponíveis a todos pela internet, em nosso site, para quem não tem ainda, e quem quiser assistir pela internet, nosso site também poderá, em nome de Jesus. O tema é escatologia, Apocalipse, a volta de Jesus, os sinais da sua vinda. Os irmãos que perderam esse tema, amém, Jesus, se aprofundem, porque é a igreja dando resposta de tudo o que está acontecendo aí, biblicamente. Amém, cenáculo? Que muita gente não sabe falar. Amém, nós estamos pregando lá às 5 da tarde, toda sexta-feira, na televisão. Amém, em nome de Jesus. Outra coisa importante, amém, meus irmãos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cantina no final do culto, amém, para a cabeça do pastor não voar. Os irmãos passem lá atrás, honrem os irmãos, amém, que trabalharam para que realmente a igreja ela esteja, amém, suprida na sua necessidade. Fica de pé. Amém. Amém. Antes também de nós orarmos aqui, é importante dizer aos irmãos que nós gravamos um presente, demos um presente, né, para a maçonaria. Gravamos um DVD. E outro dia o pastor, pegando alguns comentários que estão colocando no YouTube, entrou um professor ali, não cristão, não evangélico, dizendo realmente que todo o conteúdo do DVD tem base histórica e ele estudou. Então é muito bom ouvir isso, né, de uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a igreja, porque gera-se a ideia de que os evangélicos têm um preconceito com a maçonaria, e isso não é verdade. Preconceito é outra coisa. Nós temos informações aqui de que não há compatibilidade de um cristão ser maçom. E esse DVD dá muita informação baseada em fatos, para desmascarar não só a maçonaria, como muita igreja que está, infelizmente, manipulada por essa instituição secreta. Outro dia o pastor Daniel também, eu postei um vídeo, não sei se os irmãos assistiram aqui no blog recentemente, de um cineasta que ele fez foi a uma entrevista e denunciou, falou nomes e denunciou a nova ordem mundial, que até então muitos são de opinião de que isso é uma ficção. E esse homem, além de denunciar algumas instituições que a gente vem há anos falando, ele também citou um dos nomes muito fortes dentro da nova ordem mundial, que para nós é o futuro do governo do anticristo. Amém, um dos nomes muito fortes dentro da nova ordem mundial, que é, amém, a família Rockefeller. Então esses conjuntos de informação, de matéria, etc., que partem de vínculos não cristãos, para nós, suprem o que a gente prega e fala aqui nessa igreja. Gente que chama a gente de idiota, de louco, de maluco, como muitos são de opinião crítica de que esse DVD é uma mentira. Esse DVD que eu gravei é meu, não é da igreja, é do pastor Daniel, que eu fui lá e pesquisei. Então eu quero deixar bem claro aos amados irmãos que tudo que a gente fala, a gente tem base para falar. A gente não fala, entendeu, com ideia aleatória, com coisas que a gente escuta. É um DVD que tem biografia, que tem matérias, que é rico em matérias, ou seja, que quem quiser aqui dá uma opinião formada de quem é a maçonaria e quais são as igrejas que estão influenciadas com ela, tem material para isso. Se não faz, não faz por covardia. É isso que eu penso, inclusive dos membros aqui. Amém? Que o que mais tem dentro da igreja evangélica é maçom. E eu quero fazer um apelo a essa igreja hoje aqui. Que esses dias que eu estive ausente de São Paulo, um desses dias o Senhor me visitou, e eu me vi dentro da igreja Assembleia de Deus, pregando, e é óbvio que eu não vou ser convidado, e ao meu lado estava a presidente Dilma, e dentro desse sonho eu escutava o Senhor falar para mim, que essa campanha de reeleição presidencial, de novo, nós vamos ver a mesma cena, da igreja sendo sacrificada, por idealismo humano, sendo objeto de manipulação, de pessoas malignas, que se vestem de pastores e não são. São bestas feras que sacrificam almas, Cristo, o Evangelho,
para estabelecerem a ordem. E a ordem que eu falo é a besta, o anticristo que já está nessa terra, como sistema político. E eu quero deixar bem claro aos amados irmãos, que eu ouvi do meu Senhor um apelo, para que essa igreja faça alguma coisa. Eu tenho pena da presidente, como tenho pena do Lula, que são dois desgraçados, dois malditos. Você acha que esse povo consegue dormir com consciência limpa pelo que eles são? Eles não têm paz, eles já pagam. Agora, se eles entram dentro da igreja evangélica, eles entram porque a liderança deixa, porque o povo permite. E nós estamos vendo a igreja ser prostituída. Nós não podemos impedir a apostasia, irmãos, mas temos que fazer alguma coisa por ela. Eu só espero em Cristo que o apelo que eu ouvi do meu Senhor sirva para o irmão Permar não calar a tua boca, não fechar ela porque o povo não gosta de ouvir. Que se danem eles, que se dane todo mundo que não gosta de ouvir. Nós vamos falar o que convém a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo falar. Doa quem doer, goste o homem ou não. Está com a Bíblia na mão, irmão? Está assustado? A festa nem começou, Cenáculo. Faz o barulho aí, irmão. Barulho que a Bíblia está na mão do crente. Internauta, escuta o barulho do Cenáculo da Fé. Estamos ao vivo, dia 2 de fevereiro, você que está chegando aí agora. Cenáculo da Fé de porta aberta para te receber. A igreja faz com fé aí o cenáculo. Faz com fé, cenáculo. Faz esse barulho que o diabo não gosta aí, meu irmão. Levanta para o céu a tua palavra. Abre a tua boca. Ora, cenáculo. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Meu Santo, meu Jesus, te pedimos esta noite, meu Senhor, que tu abras a tua boca aqui agora, para falar, Senhor, daquilo que convém. O teu Espírito convencer, o teu Espírito firmar, revelar, certificar a tua igreja nesses últimos dias. Senhor, abençoa a campanha da abertura dos 7 selos. Abençoa, meu Senhor, a visão espiritual da tua igreja, para que ela veja, discirna, enxergue, Senhor, aquilo que o teu Espírito quer revelar, confirmar pelos teus sinais. Meu Santo Senhor, eu te imploro, eu te peço, por aqueles que oram comigo agora, para que toda potestade e malignidade seja quebrada no teu sangue e no teu poder. Se mascara, meu Santo Jesus, toda oferta maligna, toda mentira, toda heresia, toda obra satânica pelo teu sangue queima, Senhor, com o teu fogo abrasador. Queima, meu Senhor, o pecado, a iniquidade, a transgressão. Quebra a sodomia, quebra, meu Senhor, pelo teu sangue, a apostasia, a rebelião. Quebra as facções infiltradas na tua igreja, Senhor, para desmoralizar o seu santo nome. Meu Jesus, eu te peço, meu Senhor, eu te imploro, fala com a tua igreja, fala com esta obra. Prepara a tua obra, Senhor, prepara a tua igreja para te receber no céu, a purificando com a palavra, a purificando, Senhor Jesus, com a tua revelação e com o teu sangue. Meu Santo Jesus, opera nos corações, nas vidas. Busca o perdido, o escravo do pecado e do diabo. Busca, meu Senhor, para que a tua salvação prevaleça, a tua justiça prevaleça. Meu Senhor, meu Salvador, opera nos corações e fala com a tua igreja, meu Santo. Fala, meu Salvador, agora, quebrando toda a bruxaria, todo o satanismo, toda a iniquidade, toda a prevaricação. Ele põe no teu sangue, eu te peço pela tua misericórdia, em teu santo nome, Jesus, em teu santo nome, meu Senhor. Deixa eu só dar uma orientação para os irmãos. Eu não entendo de crente que ora com voz baixa. Para mim é uma safadeza, e não quero desrespeitar aqui a liberdade de vocês, mas para mim é uma safadeza, porque esse comportamento não é típico de quem está lá fora. Porque a gente vê claramente no mundo as pessoas demonstrando energia, tá? Pelas coisas do mundo. Daí o cara quer virar covarde, ele se converte. Tímido, ele se converte. Deveria ser o contrário. Sem querer desrespeitar a igreja. Para mim tem muita gente aqui que não ora alto. Entendeu? Não é porque ele é só tímido, porque ele tem vergonha de que os outros escutem a oração dele. Porque nem orar ele sabe orar. Para mim o crente, quando ele vai orar, ele não tem vergonha de orar. Por que os crentes cantam de mão, cantam com as mãos, cantam com a boca, cantam com o coração? Se eles quiserem dançar, eles dançam. Se eles quiserem expressar alegria,
a santidade deles nesse culto, de outras formas eu sou a favor, desde que haja decência. Mas uma das coisas que mais me horroriza é isso, que aqui eles querem ter comportamento ético, mas lá fora eles não fazem isso com as coisas do mundo. Carnaval está chegando aí, tá? Só uma orientação para os irmãos que estão aqui. Mas pastor, não é importante orar com o coração? Filho, ora com o coração na tua casa. Lá você pode orar silenciado que nem eu, cabeça baixa, orando por dentro, nem para o diabo ouvir. Quando você entra na igreja, irmão, é festa. É festa, cenáculo. Levanta a tua voz e ora, porque o Senhor que você está orando está aqui. E quem está lá fora, cenáculo, tem que saber que tem crente de Jesus aqui hoje. Nós não somos da tradição de orar e pregar com a porta fechada. Não temos vergonha do Jesus que a gente professa. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Quem crê, dá glória a Jesus, irmãos. Texto de Apocalipse 6, você já sabe. Abra. Nós iremos ler o texto do versículo 2. Enquanto os irmãos estão abrindo, saudações em Cristo. Deus abençoe a todos que acompanham esse culto pelo horadaverdade.com. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo da Fé. Amém. Estamos ao vivo dia 2 de fevereiro. Amém. Transmissão pelo horadaverdade.com, simultaneamente aqui da sede em São Paulo. Um beijo, um abraço. Amém. Estamos dando sequência, em nome de Jesus, a campanha, a abertura dos 7 selos. Amém. Em nome de Jesus, de Apocalipse 6, verso 2, que diz a seguinte palavra: olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Repita esse texto comigo. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê nela, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar, Deus abençoe os irmãos. Bom, meus irmãos, eu sei que tem muita gente que não estava domingo retrasado, quando foi anunciada essa campanha, mas ainda dá tempo de você participar, de você se alistar, porque essa campanha foi revelada, essa campanha baseada no texto de Apocalipse 6, e o propósito de Jesus com a igreja dele, amém? Com esse texto, é reforçar, certificar a igreja na terra, acerca daquilo que ele revelou, que ele falou a João, amém? E a sua igreja na terra. Diremos o seguinte: pingar o colírio celestial nos olhos dos crentes de Jesus aqui nessa terra, para que eles vejam com visão espiritual, com visão de fé, aquilo que está acontecendo dentro da igreja, no mundo e nas pessoas. Porque o Apocalipse de Jesus é uma carta endereçada à igreja de Jesus na terra, com conteúdo de revelação especial, para que a igreja se sentisse acolhida, amada, pelas palavras do seu Senhor, o Senhor que professa, da qual triunfou, da qual venceu, e que trouxesse aos crentes da nova aliança um propósito de esperança, de expectativa, que não estivesse mesclada com as coisas do mundo, mas unicamente com aquilo que Jesus declarou e preparou para os fiéis. Porque o Senhor preparou para os salvos, para aqueles que o aceitaram, coisas tão preciosas e maravilhosas, que nós ainda não conseguimos desfrutar.
que aqueles que morreram em Cristo ainda não conheceram, que está preparado para que um dia todos nós venhamos a conhecer e viver essas promessas. Então o livro do Apocalipse, ele tem por principal objetivo atingir o futuro, a visão futura de todos nós aqui, e fazer com que esta visão comande os teus ideais, os teus propósitos pessoais, a tua vida. Porque o mundo se comporta de uma forma diferente para as coisas que estão chegando. Mas a igreja, como Jesus pede, o mundo dá andamento para as coisas pessoais, para a vida do que vem aí. Como a intuição pede, como a natureza pede, mas nós somos diferentes. Porque o Senhor já nos pediu aquilo que nós precisamos desenvolver para o que vem aí, daquilo que nós devemos aguardar, que Ele prometeu. Então eu vejo hoje a igreja deficiente, míope, quando se trata exatamente de autenticidade do que Jesus vê para o futuro, ou o futuro que Deus impõe para aqueles que servem a Cristo. Tanto que muitos de vocês já são até honestos e reconhecerem que a igreja nem sequer cita o nome do Apocalipse, nem se prega sobre esse conteúdo. E quando se fala do futuro, coloca-se homens ali para falar de metas financeiras, econômicas, realizações humanas. Nós não escutamos hoje na igreja evangélica o assunto ser tratado com legitimidade, com profundidade. E é o que nós estamos tentando fazer nesta campanha, por intermédio da revelação que o Senhor nos colocou aqui, de que esses cultos que irão tratar este capítulo sirva para você, meu irmão, de preparação, de estruturação, de sabedoria, de santidade, de consagração, para que quando aquilo que Jesus profetizou se cumpra, você não seja vítima, nenhum alvo das palavras duras que foram determinadas neste livro para aqueles que não obedecem. Espero em Cristo que todos aqui obtenham o livramento de Jesus da ira de Deus e da condenação que está preparada para esta terra, até porque já está evidenciada. Quem testifica diz amém. O primeiro culto, nós tratamos aqui, o Apocalipse de Jesus nos ensinou uma coisa muito importante que o povo não respeita, e hoje vai ser identificado um erro grotesco de muitos pastores aí: o uso da expressão. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que tomar cuidado com a leitura. Por quê? Porque é óbvio que se ela não for bem feita, cada um vai tirar a sua própria conclusão. E tem uma coisa que a palavra de Deus ela não aceita, a Bíblia não aceita as variáveis na interpretação. A leitura é única, como a interpretação também é. Eu digo leitura única por quê? Porque a Bíblia é uma coisa universal. É um material que todo mundo pode acessar com a mesma informação. Infelizmente estão mudando as Bíblias por aí. Mas se você pegar uma Bíblia cuja natureza dela não tenha restrição nem mudança, você vai ler uma Bíblia com um conteúdo igual a qualquer tipo de língua, nação, povos, etc. E quanto à questão da interpretação, também isso é exigido. Porque a igreja de Jesus na terra, independentemente de onde ela esteja, ou por quem esteja governada, a interpretação é única, porque a fé é única. A unidade representa isso. Todos nós pensamos e agimos igual, porque temos um Deus único. Então o uso das expressões na Bíblia como verbo, adjetivo, símbolos, tem uma importância fundamental e fenomenal para quem está lendo. Como também no satanismo, no espiritismo, eles utilizam cores, símbolos, para expressar o significado espiritual daquilo que eles cultuam. E a Bíblia
a palavra de Deus, como nosso Senhor muito utilizou, de métodos, de linguagens, de símbolos, que quando entra no Apocalipse, muita gente diz, olha, é uma coisa impossível de se entender. Não quando você se aprofunda. Quando você lê de maneira rasa, eu concordo com você. Nós temos um desafio. Temos que entender o que Jesus fala. Nós temos que entender a linguagem do céu, irmão. Por que as confusões e as guerras? Por que tanta discussão doutrinária dentro da igreja? Porque o povo não lê a Bíblia. E não dá a ela a autoridade devida para dizer o que é certo e o que é errado. Porque não tem união na igreja. Porque não tem respeito ao que está escrito. Porque se respeitasse, ninguém discutia. Deixava a Bíblia por conta, dizer o que é certo e o que é errado. Então, o uso das expressões, como vocês mesmos devem ter experimentado por intermédio do irmão José Luiz, que veio domingo passado representando o capítulo 6 do verso 1, que eu pedi a ele. O uso das expressões do Cordeiro, que é uma atribuição única de Jesus, que ninguém pode furtar, ninguém pode roubar. Viram muitos falsos cristos, muitos se dizendo Messias, se dizendo Jesus, mas nenhum deles se submeterá para cumprir o que os profetas disseram. Está aí a sabedoria da igreja de julgar. Não são os ventos que batem de um lado para o outro que nós temos que discutir aqui, mas a riqueza de obras de testemunho que nós temos para poder chegar ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias, ao verdadeiro enviado de Deus. E quando nós caímos nisso, irmãos, nós nos deparamos com aquilo que foi dito aqui no primeiro domingo da abertura dessa campanha, com o paralelo de Deus. Uma coisa separada da história, do mundo, do gênero humano, uma coisa única, especial, insubstituível, que Deus nos deu, que o Senhor nos ofertou, a qual reconhecemos como Jesus de Nazaré. O uso das expressões, o Cordeiro que abre os selos de Deus, representa aquele único que poderia estar autorizado por Deus, pelo Pai Celestial, a revelar às pessoas não autorizadas o que está no futuro para a humanidade e que posteriormente seria usado imediatamente pela igreja, como também anunciado por ela. Nós falamos sobre isso que o Apocalipse nos ensina, que o clamor de Apocalipse 5 é: quem poderá desvendar, revelar, trazer à tona o futuro, as coisas, o porvir? Quem é o digno de Deus de trazer essa informação? Responda. O Apocalipse que nos ensina que Deus tem um representante à altura, um eleito, um escolhido, cujo característica, obra, testemunho, natureza são inconfundíveis, como também insubstituível. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. O que isso quer dizer para a igreja hoje aqui? Que Ele é tudo. Que Ele é algo inconfundível, como insubstituível, mas passa a estar inconfundível, confuso, aliás, para aqueles que estão cegos pelo diabo. Paulo já dizia isso: o evangelho está encoberto para aqueles pelo qual o diabo o cegou. São incrédulos, porque há tantas evidências, a nível de natureza, de obra, testemunho, história, arqueologia. Eu disse isso domingo, no primeiro dia da campanha. Para nós
chegarmos ao Salvador, ao eleito de Deus. São inúmeras razões que nos levam a Jesus. Inúmeros caminhos que nos confirmam que é Ele. Por que essas pessoas têm tanta dúvida acerca do que Ele é e do que Ele ensina? Porque são incrédulos. E incredulidade quer dizer o seguinte, meu amigo, você não quer enxergar. Não é porque falta evidência, é porque você não quer enxergar. A começar pelos judeus, a começar por eles, que conhecem melhor do que ninguém aqui as profecias messiânicas. E por que esse povo não se prostra diante do Jesus de Nazaré? Porque é óbvio que eles não se simpatizam com aquilo que ele representou e são antibíblicos. O Apocalipse que também tem nos ensinado nesta campanha que Jesus é toda a história, mesmo estando separado do mundo, por ser o Filho de Deus. Aquele que é o reino de Deus estabelecido em pessoa. Aquele que traz o juízo de Deus como a salvação eterna. O único que pode solucionar o enigma da história. Falar o que ficou, o que é e o que será. Então João ele diz no capítulo 6, verso 1, vi Jesus, o Cordeiro, abrir um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão, vem. E este ser, se você não sabe, um desses 4 também representam Jesus. Então o que nós vamos tratar hoje aqui, e vou falar de um erro aqui hoje, é exatamente gente que impede, dificulta Jesus de ser quem Ele é. A igreja é isso, irmãos. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar. Diz a palavra de Deus que a igreja, ela é um membro do corpo de Cristo. Nós somos parte desse corpo. Eu digo nós, amém? E não me refiro a todos, refiro àqueles que têm a responsabilidade. Para que andemos conforme Ele, cabeça, pede. Então nós somos este lugar, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo tem a liberdade, como também a autoridade, de poder exercer o que Ele é, de falar o que Ele quer. Nós representamos isso, é óbvio que na prática muita gente aqui não gosta. Se dói quando vê o Senhor tendo vontade de falar o que quer falar e com liberdade de falar o que quer falar. Desespera, perde o fôlego, dá coceira, quer fugir. Mas a igreja, ela representa o local aonde se promovem as melhores e maiores experiências com a visão cristã. Aonde nós vemos, testificamos aquilo que é concreto de Deus. E quando a palavra de Deus nos traz essa noção, a determinação de Deus sobre aquilo que Jesus realizou e representou uma vez só, por todos, na cruz. Vem. Deus está invocando, chamando revelações e confirmações para que nós aqui neste século pudéssemos experimentar, não só experimentar, como também anunciar. Meus irmãos, o céu não está fechado. O céu está aberto. O Espírito Santo já foi dispensado há séculos. O trono do Altíssimo, falando, revelando coisas inefáveis, gloriosas, maravilhosas, que corações aqui deste mundo nunca experimentaram e ouviram. Mas são para estes que não
não são especiais, mas são crentes. Que se humilham, que oram, que clamam, que vão poder saber como conhecer aquilo que está no conteúdo dessa revelação, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que foi determinado para a igreja na terra. Porque o céu se fecha para muitos aqui, porque você é incrédulo, porque você é impenitente, porque você é soberbo, alienado das coisas de Deus. Porque mesmo a pessoa que não se aplique diretamente a Jesus, mas tenha ansiedade de conhecê-lo, Deus se compadece dele também em qualquer lugar dessa terra. Porque Deus sempre está à procura de um sedento, à procura de alguém que queira se humilhar. E eu vejo a igreja de Jesus como sendo este lugar aonde o céu se abre e quem está lá diz: vem! E quem está vindo aí tem tudo o que a igreja precisa para saber das coisas que vão vir. Uma revelação diz assim: olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, que foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Há muitos que têm o conceito de que esse cavalo representa o diabo. Quem já ouviu isso diz, levanta a sua mão. Que já escutou de algum pregador que esse segundo versículo do capítulo 6 não pode representar Jesus nem o Evangelho, mas o diabo. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Alguns irmãos aqui já levantaram a mão. Por que esse conceito é errado? Aí entra o uso das expressões. Cavalo branco. Quando você entra no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em toda a Bíblia, o cavalo está associado a guerra, poder e força. É óbvio que o pastor, eu estou me referindo aqui ao sentido figurado. Não o cavalo físico, animal, mas no sentido figurado, como representação espiritual. Mas há uma coisa interessante no cavalo que eu quero fazer uma observação com os irmãos aqui. Na Bíblia não tem só cavalo, na Bíblia também tem um jumento. Por um lado, se o cavalo representa força, poder, o jumento representa algumas coisas também do tipo carga, desprezo, humildade, sofrimento, paz, tranquilidade. E é uma coisa interessante. Essas duas figuras aqui estão direcionadas a Jesus. Eu vou te dar textos aqui. Mas forma-se um conjunto. Quem é o homem ou o nome que é digno de se sentar nesse cavalo que é o primeiro selo que se abre? Quem é o digno de estar assentado nesse cavalo para sair a fim de vencer e vencer o diabo? Quando a palavra de Deus revela o cavalo no livro do Apocalipse capítulo 6, é como se Deus estivesse querendo tratar um tempo. Porque a Bíblia não é feita só do Apocalipse. A Bíblia, ela é composta de vários livros para representar toda uma transição histórica, ou seja, uma história, entendeu? De um início, de um desenvolvimento, de um desfecho. E o cavalo aí está para representar o momento de Jesus, com a história, com aquilo que ele representou. Por quê? Porque a Bíblia também me faz lembrar. Olha, esse que está sentado sobre o cavalo, representando glória, força e poder, quando esteve entre os homens, ele veio sentado sobre um jumentinho.
O seu reino não foi só de glória, poder e força. O seu reino também foi feito de carga, desprezo, dor e sofrimento. Porque ele poderia, quando esteve entre os homens encarnado, ter exigido do seu Pai Celestial o reino que ele merecia. E o que ele representou? O reverso disso. O inverso. Ele se fez o menor de todos para servir. E ao invés de sentar num cavalo ou ser levado por cavalos, ele veio e se sentou no jumentinho. E a tua Bíblia registra que muitos gozavam, riam, zombavam dele, porque diziam, como um rei, que se diz rei, se sujeitaria a isso. Eles não viam a aparência da glória, mas viam a paz, a tranquilidade, como também viram posteriormente o desprezo, a humilhação, a carga do pecado de todos caindo sobre ele e ele sendo sentenciado. Quando a Bíblia coloca o jumentinho no Evangelho, e no Apocalipse coloca ele sentado sobre um cavalo, é Deus tratando o tempo. Agora, o tempo dele não é mais de desprezo, carga, humilhação ou sofrimento, nem de paz e tranquilidade, mas de justiça, juízo, força, glória e poder. Porque agora Deus o exaltou. O primeiro selo do Apocalipse 6 representa Deus dando a Jesus toda a autoridade, todo o poder, toda a glória. Porque nem o Pai que o destinou, a Virgem que o despojou para ser humilhado aqui, aceitaria que ele vivesse isso duas vezes. Então agora, é chegada a hora da justiça, é chegada a hora do juízo, porque o Pai o colocou à sua destra para que ele governe, reine, tenha o domínio, tenha a glória, o poder e a autoridade sobre tudo. Aquele homem que vocês viram no jumentinho, já não é mais este. Até quando João já o viu em visão, ele não o reconheceu. Porque ele guardava o semblante do Cristo sofrido, amargurado, do Cristo padecido. Porque quando ele viveu esse tempo, ele viveu para nos salvar. Mas subindo às alturas, e sendo glorificado pelo Pai na ressurreição, qual é o Jesus que a Bíblia nos traz? O sofrido, o padecido, aquele que chora, aquele que anda encurvado, aquele que se submete a flagelos, tapas, humilhações e retaliações e investidas daqueles que o odeiam? Não. Aquele que agora tem inclusive poder para matar. Quando o primeiro selo se abre, cenáculo, quem sai para vencer? Vencer e vencer. Aquele que quando te amou andou no jumentinho. E há um texto de Filipenses que eu amo, que diz o seguinte: tenhamos o mesmo sentimento que Jesus, nosso Senhor, que se esvaziou da sua forma, não requereu o seu poder divino para se fazer servo e ser obediente na morte da cruz, para nos salvar. Por isso que bateram nele, por isso que fizeram com o corpo dele o que quiseram, só não quebraram os seus ossos, porque esse era o tempo dele, mas agora o tempo é de glória. Porque o cavalo, aí na abertura desse selo, o diabo não pode se sentar nele, o sistema não pode se sentar nele, porque segundo a palavra de Deus, eles não vão triunfar. Segundo a palavra de Deus, este mundo não vai vencer.
segundo a palavra de Deus, não vai existir impunidade. Impunidade só tem na cabeça do idiota, do tolo. Meu amigo, por que a cúpula não pode sentar nesse cavalo? Por que a política não pode se sentar nessa representação espiritual do versículo 2? Por inúmeras questões até de natureza. Porque Deus não tem comunhão com nada do que está aí fora. Porque Deus não está em nada daquilo que está aí fora, a não ser entre aqueles que o admitem. Como já dizia o nosso Senhor, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Para se aprofundar mais ainda nessa questão, porque tem gente louca para querer dizer o seguinte: atribuir toda essa obra vitoriosa, de conquista, de desenvolvimento ao que está sendo implementado aí. Está cheio de gente aí querendo coroar o diabo, entendeu? Coroar o sistema, fazer com que tudo que está lá fora participe dessa obra triunfante que Deus representa. É o que mais tem hoje aí. Mas outra parte importante que eu quero apresentar aos irmãos aqui, a parte que se emprega o uso do branco. Eu não sei como é que tem gente que acredita que o primeiro selo seja representado pelo diabo, a figura do cavaleiro seja o próprio anticristo ou a besta, sendo que eles não vão vencer nada. Mas o branco aí emprega natureza, tributo, eu posso falar isso, tá? Virtude e não estética. O branco aí não está para ser estética, mas para representar uma essência. Apocalipse 1,14, quando usa o branco, fala de Jesus. Uma referência para você aí. João 4,35, irmãos. Quando a Bíblia usa o termo branco, é para identificar o tempo da ceifa. Apocalipse 3,5, quando emprega a cor branca, é para identificar os salvos em Cristo, ou aqueles que pertencem a Deus. Quem identifica diz amém. Apocalipse 20,11, por exemplo, para identificar o trono de Deus. Neste cavalo branco está assentado aquele cujo Deus tem comunhão, cujo pertence a Deus. Porque a cor branca representa a natureza, tributo, virtude santa, remidora, redentora. E há um desafio muito grande aqui. Porque se realmente o que o pastor estiver falando aqui tem base bíblica, que tem, essa primeira figura da abertura do selo passa a ser um desafio para todos nós aqui. Sabe por quê, meus irmãos? É a parte de Jesus que muita gente tem medo de ver. É aquele que está saindo à frente de tudo, ou de todos os acontecimentos, com poder de justiça e de juízo. Porque muita gente tem a ideia daquele Jesus que ficou preso na cruz, que não tem liberdade como autonomia e chegada na vida de ninguém para expressar opinião, inclusive o juízo. Aquele Jesus que aplaude tudo que vê, tudo que escuta, corresponde às mudanças, à época, etc, 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 porque este Jesus aí foi pintado pela sociedade. Mas o Jesus da Bíblia, das revelações bíblicas, diz o contrário. O tempo dele agora não é mais de apanhar, de sofrer, de ser esmagado, atrocidado,
de os homens fazerem o que querem com ele, ou gozarem dele, etc, etc. O céu disse: vem. E quem veio primeiro para vencer? É o Jesus da qual você talvez não esteja reconhecendo de fato. O Cristo da qual você ainda não teve reconhecimento, amor, devoção, obediência. E que precisa saber aqui nesta noite que a vitória pertence a Ele. Que mesmo que as coisas estejam desconjuntadas nessa sociedade, que mesmo que a gente olhe para os homens, para os acontecimentos desse mundo, e parece-me que o pecado, a injustiça prevalece, a vitória é um tributo confiado exclusivamente a um nome só, a uma pessoa só. É isso que esse cavalo branco representa aí, de que os tempos que foram determinados para a humanidade depois que ele morreu e ressurgiu dos mortos, a palavra vitória só cabe a Ele e mais ninguém. Você pode ter certeza disso, meu amigo, que pelas vias, essa humanidade, a sociedade em si, faz o que quer, anda como quer, pensa como quer, fala o que quer, mas o desfecho disso tudo, quem vence é Ele. E eu tenho medo disso. O cavaleiro que foi lhe dado todas as armas da justiça, a coroa do triunfo, do domínio sobre todos os acontecimentos finais, vencendo para vencer, Apocalipse 5:5. Vencendo para vencer. Apocalipse 2 que diz: ele saiu vencendo e para vencer. Desconsidere 5:5, tá, igreja? Vencendo o quê? Saiu para vencer, e vencer o quê, pastor? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que desde o momento em que Jesus ele subiu para o céu, em ressurreição, e se sentou à destra de Deus, esta sessão que nós estamos lendo aqui manifesta que em toda a história da humanidade, toda ela, Jesus, mesmo ausente, ele se faz presente em juízo e salvação. Que é exatamente isso que o cavalo branco e o seu cavaleiro, que foram invocados do céu, que saíram para vencer, vencer e vencer, representa Deus determinando uma nova história, abrindo um novo tempo, dando a Jesus, ao Evangelho, a vitória sobre toda a história, sobre toda a opinião. Eu quero que a igreja abra o texto de Apocalipse. Aliás, né? Abre o texto, meus irmãos. Apocalipse. Deixa o pastor pegar aqui. Apocalipse 5, a igreja abra. Amém? Deve estar do teu lado aí, né, meu irmão? Melhor dizendo, 1 Coríntios 15, 24, a igreja abra aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. A igreja lê esse texto, é bem curtinho, mas é importante para a gente fechar essa parte aqui. Vencer e vencer o quê? Vai lá, meu irmão. Lê bem alto, cenáculo.
Amém? Saiu vencendo e para vencer. Vencendo e para vencer. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Paulo ele fala sobre isso. Quando vai chegar o fim? Quando Jesus estiver entregado ao Pai, todos aqueles que se redimiram e se salvaram nele, como também dar a Deus para serem julgados para o fogo do inferno, todos aqueles que não se submeteram. Lembra aos meus amados irmãos, daquele texto que Jesus fala, amém, de que quando ele vier, ele virá como um pastor, para apartar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Ele virá para ser juiz e justiça. O fim é quando todos que se salvaram estiverem à disposição de Deus para serem galardoados, e todos aqueles que desprezaram, rejeitaram, estiverem reservados para serem julgados para o juízo. E a palavra de Deus certifica que isso vai acontecer, que é necessário que isso se cumpra. Então é aquilo que eu dizia para o amado irmão. Aí entra na questão da dúvida. Bom, pastor, se a vitória é um tributo que só está direcionado exclusivo a Cristo, onde o senhor comprova hoje o cumprimento disso? É só você olhar os fatos e as evidências. As coisas que estão acontecendo, filho, seja honesto. Porque isso que eu estou tratando aqui, não está só na questão do que vai acontecer, mas do que está acontecendo. Porque desde o momento que Jesus subiu para as alturas em ressurreição, Deus decretou juízo e salvação sobre a humanidade. Não um juízo eterno, definitivo, mas o juízo daquilo que nós também, e toda a sociedade vai pagar pelo que faz aqui. E os meios que ela tem de se salvar já foram determinados. O Apocalipse de Jesus já começou a ser vivido desde o momento em que ele subiu. E os sinais estão aí. O amadurecimento da questão de que não é o mundo, nem os que governam lá, nem a história humana que está autorizada por Deus a concluir, ou vencer, ou prevalecer. Se você tem essa ideia como cristão, você peca feio, você erra. Ou se você quer administrar as duas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma. Porque como cristão, a igreja nunca poderia relacionar vitória às coisas que estão ali fora agora. Porque o mundo não pode participar disso. Entenda. Aquele que vai vencer é uma coisa especial. Aquele que vai se eternizar, prevalecer, conquistar, passar além dessa vida, é uma coisa especial. A Bíblia trata como coisa especial de Deus. Não adianta você querer englobar todo mundo nessa coisa aí, meu filho. O que o anticristo e a besta vai ser? Um período curto, para confundir mais ainda quem é incrédulo. Deus permitindo que a operação do erro entre na história, para confundir ainda mais aqueles que não querem se converter. Porque os que são crentes não vão se confundir nem com isso. Mas a besta, o anticristo, ou o sistema, sei lá como for, nunca, jamais poderão estar incluídos nessa jornada triunfante de conquista e vitória, porque Deus só as confiou a um único homem, a um único nome. E nós estamos ouvindo falar dele aqui nessa noite. Estamos escutando as palavras dele aqui hoje. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O céu, elemento natural, a terra, domínio humano, história, tudo isso vai passar, tudo isso vai se sucumbir, tudo isso vai se extinguir, mas a minha palavra não. Se você entrar na questão do mérito científico, na questão do mérito histórico, na questão do mérito profético, a Bíblia vence em todos os estágios.
em todas as circunstâncias. É que nem eu tenho dito à igreja aqui. A palavra, o evangelho continua vencendo sobre a opinião humana. A ciência nunca chegou tão longe como chegou hoje, mas nunca esteve tão confusa como está agora, porque ela desvenda, mas não cria. Ela calcula, mas não soluciona. Porque o problema real dessa humanidade, hoje, a ciência não daria conta para resolver. Estamos falando de circunstâncias, situações e acontecimentos que Jesus determinou para a humanidade, escreveu a história para a humanidade sobre a decisão e a opinião que prevalecem sem sombra de dúvidas. Quem que eu vou colocar sobre o cavalo branco aqui? A quem vou atribuir a vitória? A Santos Dumont? A Einstein? Ao Voltaren? Que eu dei um novo nome para eles, os irmãos sabem disso. Eu não tenho vergonha de falar. Eu dei um novo nome para ele. Amém? O que esses homens representaram? Um estágio, uma fase, uma obra virtual. Mas o que continua prevalecendo, o que é? É a lei da vida, é a lei da realidade. E o que a realidade me traz como informação? Que tudo o que Jesus falou e avisou está se cumprindo. Olha para o teu irmão, fala isso para ele. Tudo que Jesus falou e avisou está se cumprindo. Essa é a verdade. Fala para ele, cenáculo. Essa é a verdade. A verdade que nós temos que crer, que nós temos que confiar. Eu olho para dentro da igreja, eu vejo o apocalipse eclesiástico, o apocalipse espiritual. Eu vejo a igreja em degradação, destruição. Mas Jesus continua vencendo. Pastor, quanto escândalo! Mas Jesus continua vencendo porque Ele avisou que isso também viria. Eles também colaboram para fortalecer e certificar mais ainda que a Bíblia não erra, que a palavra de Deus não peca, ela não erra naquilo que ela afirma. O apocalipse moral que eu tenho dito aos amados irmãos, não é ser humano que está aí fora agora, é um outro nome, é um outro gênero, é uma outra espécie. Porque ele faz coisas que um animal não faria. E Jesus também falou, avisou, revelou que a humanidade chegaria a esse ponto, até de se desprender da sua própria natureza, de querer deixar de ser homem e mulher para ser homossexual. Gerar família, sociedade futura, civilização sodomita, sem nenhum vestígio ou então expectativa de destruição com Deus, sendo que a Bíblia já anuncia para ele, mas ele ainda querendo levar Deus junto. O primeiro beijo gay da TV diz para mim, Jesus está voltando. A palavra de Deus está vencendo. Escandaliza, horroriza, nos entristece, mas por um outro lado nos dá o certificado de que Jesus não erra no que ele fala. Não erra no que ele fala. Aquele que saiu e que vai vencer, que abriu os tempos, determinou os acontecimentos, baseado na escolha pessoal de cada um aqui. E ele vai ter o domínio disso tudo, baseado naquilo que você escolhe. Vai saber julgar bem. E hoje, nesse exato momento, a igreja trabalha com a seguinte linha de entendimento: do que o Espírito Santo de Deus quer convencer a igreja, do que Ele quer nos tratar aqui. Todas as vezes que entramos aqui na presença do Senhor, o que o Espírito Santo de Deus quer com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso coração? Vários fatores, um deles eu estou te apresentando aqui.
não se iludir. Não se ilude, irmão, com esse mundo aí fora. Não creia, não queira acreditar e sonhar que as coisas vão melhorar, porque não vão. E se você não tem certeza disso, eu te acho uma pessoa pobre de informação e pobre de espírito. Por qualquer via de informação hoje você pode obter, qualquer mídia, você pode obter um certificado de que as coisas não estão boas aqui. E ninguém consegue melhorar e contradizer aquilo que a Bíblia fala do que vai acontecer nesse mundo. Dado como válvula de escape uma única forma, Cristo, a salvação. O Espírito Santo de Deus quer com nós, com a igreja, comigo e você hoje aqui, certificar de que esse tempo colabora para aqueles que são fiéis, como também pode ser destruidor, avassalador para quem o rejeita. E quando Jesus foi falar disso, sobre experiências com o Espírito Santo, experiências com aquilo que Deus dispensa do céu, que eu via nesta revelação, Deus chamando, vem, traga, revele, informe, opere sobre aqueles que creem. João capítulo 16, verso 8 a 16, Jesus lhe trata um pouquinho sobre a questão da vitória, do triunfo, do Evangelho agora, neste tempo. Sendo que nós temos o cavaleiro que sai para vencer, 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 como aquele que triunfará, dando a Deus a igreja que ele sempre sonhou, os ímpios, para serem condenados no inferno, e a destruição do mundo, segundo a palavra de Deus. Mas segundo João 16, verso 8, a igreja pode acompanhar, Jesus lhe disse que quando o Consolador viesse, o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra, ele viria para convencer o homem. O triunfo do Evangelho também pode ser adaptado ao versículo 2 de capítulo 6 do Apocalipse. Por quê? Porque o triunfo do Evangelho, pela fala do Espírito Santo, é quando nós nos convencemos do pecado. Tem muita gente que não está convencida de que é pecadora, de que é miserável, de que é carente da graça de Deus para ser salvado. Tem muita gente achando que vai entrar no céu por mérito. Mas Jesus ele trata um pecado, um dos pecados piores, que é pecado primário. O Evangelho vence, ele triunfa. Agora aqui, nesse momento que nós estamos aqui, quando o Espírito Santo consegue atingir a mente e o coração desse indivíduo para comunicar a ele o quê? Que só há salvação e vida em Cristo. Porque o maior pecado para Deus é não crer nele, é a incredulidade. Você vê que Jesus não coloca pecado moral, ele não atribui pecado moral, que é pecado e leva também para o inferno. Mas ele coloca o maior pecado, o pecado primário. O fato do homem não admitir, não reconhecer a obra de Jesus, o seu senhorio, a sua autoridade, a sua palavra. O que Jesus fala aí? Que o Espírito nos convencerá do pecado porque eles não creem em mim. Quando que o Evangelho vence? Quando eu me convenço de que só há salvação em Cristo. Que a vida que todos querem explorar, encontrar, inclusive a imortalidade, só pertence a Ele. Quando eu admito que a igreja, este local que nós estamos aqui, é para desenvolver essa experiência aí que Jesus está profetizando agora. Não é para ninguém ficar embriagado, tomado, alucinado, mas estabelecer a razão que nos leva à admissão de que somos miseráveis pecadores e precisamos e carecemos do Salvador, daquele que tem a vida, que Deus deu a vida,
Quando que o evangelho triunfa? Quando ele te dá cura de doença? Quando ele te prospera dentro de uma falência financeira? Esse é o triunfo que você espera do evangelho que você tanto lê? Não é o triunfo que a Bíblia trata. Deus também se preocupa com as coisas materiais que nós estamos tentando resolver aqui, mas não é tratado como coisa primária, mais importante. Porque a coisa mais importante que Deus tem com a igreja aqui agora é fazer com que aqueles que estejam aqui não sejam convencidos, mas convertidos a Cristo, suficientemente de não mais viverem sem Ele do que Ele oferece. Será que o Espírito Santo já chegou a esse estágio com você? A esse momento, com a tua cabeça e com o teu coração, de te convencer que o maior pecado do mundo não é matar, não é fornicar, não é prostituir, que o maior pecado do mundo é não crer e obedecer Ele. Monte uma catedral cheia de puritanos, você não chega no sonho de Deus. Mas dê uma igreja cheia de crentes, 3, 4, 5, mas que estejam convictos de Jesus, que você realiza o sonho de Deus. Cavalo que saiu para vencer, o cavaleiro que foi dado um arco e uma coroa de vitória, saiu vencendo, saiu para vencer. Nesses tempos que nós estamos aqui, o evangelho triunfa, o evangelho vence, quando você abre o teu coração para admitir que você não é ninguém ou não é nada sem Cristo. Pastor, eu já tive visões, eu já tive sonhos, já recebi graça. Aliás, você vê a mídia evangélica enfatizando, propagando milagres. Milagres. Mas o maior milagre que a Bíblia trata, que a palavra de Deus recomenda, é que Jesus Cristo esteja na tua vida, no teu coração, na tua alma. É que Jesus faça parte daquilo que você está vivendo agora. De que Jesus seja uma coisa tão importante para você, que você não consegue mais se ver sem Ele. Eu não me enxergo mais, que aliás é o que entra aqui na cabeça de muitos. Entra na minha cabeça, pastor, que eu vou abandonar. Entra na minha cabeça, pastor, que eu vou largar. Meu amigo, quem está convencido pelo Espírito Santo e crente em Jesus, ele pode pensar em abandonar Jesus, mas ele não tem coragem. Ele vai, mas volta. Porque ele já admitiu e reconheceu que Jesus é maior do que ele. Eu vejo Jesus triunfando, vencendo sobre quem? Se convence da justiça que eu vou para o meu Pai, dizia o meu Senhor. Mas vou para o meu Pai para quê? Para dar aos homens salvação, tempo de salvação. A justiça que emprega no triunfo, na vitória de Cristo. Uma das coisas que mais choca a sociedade hoje, o padrão moral. Que todo mundo diz assim, mas olha, a santidade que prega na Bíblia, ninguém consegue cumprir. Filho, entenda o seguinte, a justiça de Deus precisa ser praticada. Você não pode ficar se prendendo em cima de quem não conseguiu, você tem que ficar se prendendo em cima de quem conseguiu. Jesus já dizia em João 3,3, sabe quem vai vencer com Cristo? É quem se regenerar. Regeneração, nascer de novo. Quem trocar de veste, de pessoa, de alma, cabeça, mentalidade, que desenvolver alguém conforme Cristo. Esse é o que vence aqui. Porque quem é nascido da carne é natureza. Mas quem é nascido de Cristo e da fé, esse é o que vence. É o que vai entrar no reino do céu. O Espírito Santo de Deus me convenceu de que a justiça de Deus é esta, que Deus me deu um padrão para me estabelecer em vida e ser salvo. Eu posso me dizer que sou crente. Mas se eu tiver discórdia e conflitos com a Bíblia, do que pede, do que não pede, etc., eu não posso falar que eu sou cristão, que eu sou crente, nem que eu sou evangélico. A pensar que evangélico já é moda. Há um perfil
um tipo de homem e de mulher que a Bíblia pede, irmãos, que só é possível construir em Cristo. E nesse momento está chocando as ideias e os pensamentos alheios, inclusive daqueles que congregam aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Jesus continua vencendo sobre a desobediência e a rebeldia do povo. Mas também tem a parte humana, de que só vai vencer quem se estabelecer, quem se apropriar. A justiça que também pode ser dita, aquilo que eu disse aos amados irmãos, Deus também daria punição para aquilo que fosse transgredido em vida. Tudo que se planta se colhe, tudo que se semeia se ceifa. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, porque a justiça aqui de Deus também prevalece sobre todos, crentes e não crentes. A justiça que foi determinada do alto, irmãos, não aceita impunidade. Você pensa que tem impunidade, mas não existe. Todos eles pagam, todos nós pagamos no final. Tenha medo disso, porque Deus já está julgando essa terra. Tudo que o homem fez, ele está pagando, está ou não está? Então a justiça existe, não pense que não existe. Existe sim. O evangelho que triunfa, Jesus vitorioso sobre mim, sobre você, com justiça de salvação, quer dizer o seguinte: olha, filho, também, a salvação não é um tributo moral dos homens, mas um tributo moral de Deus. Porque foi determinado do céu que a justificação é pela fé, Romanos 3, versículo 1 em diante. Foi determinado por Deus que o homem é salvo porque ele é crente em Jesus, não porque ele é bom. Quem testifica diz amém. A justiça de Deus é essa. O evangelho está vencendo aqui. A igreja está conseguindo fazer com que ele vença. O Espírito Santo venceu por intermédio da terminação daquilo que se prega no evangelho. Porque esse camarada agora, ele não admite mais o mérito pessoal, o que ele é, o que ele fez, etc. Porque agora ele sabe que a salvação é um dom de Deus, vem por intermédio da graça, não das obras para que os homens se gloriem, mas por intermédio da fé, por intermédio da crença, da confiança em Jesus, daquilo que ele é, daquilo que ele fala. A justiça de Deus na tua fé significa de que você admite, reconhece de que o céu não é para bons, o céu é para aqueles que creem em Jesus. A palavra de Deus também, determinando em Apocalipse 3, versículo 12 a 21. A justiça de Deus também, na salvação, ela nos traz o quê? O evangelho triunfante, o cavaleiro vencendo, o cavalo branco que saiu para vencer, representa exatamente o que para nós? Lê o texto aí bem alto, Senado. Lê. A justiça de Deus representada somente para o fiel, aquele que vencer comigo, é Jesus falando aí, aquele que vencer. Nós estamos cavalgando com Jesus nesse cavalo hoje aqui, nós estamos montados com ele pela fé, nesse poder, nessa glória, nessa autoridade, neste domínio. Por quê? Porque somos participantes desta fé, deste nome, desta glória, desta graça. Porque o nosso Senhor nos prometeu que Ele virá e recompensará cada fiel. O evangelho vence em nós, Jesus vence, nós vencemos em Cristo, quando o Espírito Santo é suficiente para nos convencer que a justiça de Deus é leal, irmão.
que Deus vai reparar o fiel, de todos os danos que ele sofreu aqui por causa da fé, de que vamos ser abençoados por ele. Se não for aqui, vai ser na vida eterna. Mas o Espírito Santo não foi suficiente, aliás, não porque ele não pode, mas porque você não deixa, de te convencer que a justiça de Deus existe, como também os meios da salvação. Então você não pode se dizer um cristão. Eu não acredito, pastor, de que obedecendo esse livro Deus possa me recompensar. Então você não pode se dizer um cristão, muito mais um crente, filho. E você está aqui só por passagem nessa igreja aqui. Está sofrendo hoje aqui. Enquanto a gente se alegra, ele está sofrendo, balangando um beijo aí. O Espírito Santo é para falar em línguas, o Espírito Santo é para ter visão, o Espírito Santo é para dançar, é para pular, é para cair, dormir, subir ao céu, ir para o inferno. O Espírito Santo para mim é isso aqui, para gerar crente, para gerar convicto, para gerar gente especial para Deus. E gente especial para Deus é quem não se desprende de Cristo, e quem vai para o céu, para a glória celestial, pelo quanto se crê e obedece a Jesus, não pelo quanto é santo, pelo quanto se pode, pelo quanto se tem, porque essa ideia aí é errada. Texto em 2 Pedro 3,7, o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo que nos convence da justiça, o Espírito Santo que nos convence do juízo. 2 Pedro 3,7, o juízo vai vir, e ele saiu para vencer, e está vencendo. A gandaia está aí, mas ele está vencendo. E está dando demonstrações de que não vai ficar assim. Os sinais estão avisando. O juízo virá. E Pedro já dizia que o objeto da ira de Deus vai ser o mundo e os... Fala alto aí, irmão. Olha a força do povo, dá uma olhada. Você grita gol para o teu time mais forte do que isso. O mundo e os... ímpios. Tem medo de falar essa palavra? Qual é o elemento, o objeto de ira de Deus? O mundo e os ímpios. Jesus saiu para vencer e fazer essa palavra se cumprir. A igreja tem dúvida disso? Então você está sentado no cavalo com Jesus, irmão. Nós estamos sentados com Ele porque somos participantes dessa glória, desse poder. Somos participantes dessa promessa. E estamos aqui em Cristo para receber o livramento, porque o objeto da ira de Deus é o mundo e o ímpio. Não se inclua. Por isso se aparte, se santifique, seja crente, que o livramento de Deus virá para a tua vida e para o teu lar. Mas continue rejeitando, desobedecendo, que você vai fazer parte do que vai acontecer lá fora. O Jesus que ninguém quer enxergar, que ninguém quer ver, mas que a Bíblia fala, aquele que está sentado sobre o cavalo, agora ele não vai apanhar, agora ele vai legislar e julgar. Texto de Apocalipse 20, para você que está aí assistindo esse culto, filho. Tira a cena do ouvido e ouve. A igreja está presa aí? Apocalipse 19, me perdoem, versículo 11. E viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Olha o cavalo branco aí. Seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem pode ser isso aí? O diabo? Não. Os seus olhos eram como chama de fogo. Vai vendo Jesus aí. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos como ele, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Glória! Aquele
que saiu vencendo para vencer. Já não é mais aquele que está sentado em um jumentinho, mas aquele que tem todo o poder, glória e honra de Deus para ser juiz. Tem gente que tem medo desse Jesus aí. Se não se depararam com ele aqui, vão se deparar com ele aí na frente. Porque ele vai pôr abaixo todo o poder, toda a rejeição, toda a impenitência, toda a soberba, todo orgulho, toda a mentira. Tudo isso que ficou encoberto até dentro da igreja. Ele vai trazer à tona, vai trazer à luz e vai julgar. Ele é esse que pisa na uva, que pisa no lagar. Meu amigo, se você tem a visão do Cristo vitorioso, ressurreto, a visão do homem pacífico, harmonizado, do pálido, você peca com as escrituras. Porque quando Jesus aparece na igreja, ele aparece como salvador para aqueles que obedecem e creem, e juiz para aqueles que rejeitam. Para aqueles que creem, ele promete proteção e livramento. Mas para esses ordinários, fornicários, adúlteros e incrédulos, ele pisa. Esse Jesus dos gays, dos políticos, dos impunes, dos imorais, que vocês estão vendo ser pregado aí fora, na Bíblia não existe. Porque quando ele subiu, Deus deu a ele a chave da morte e do inferno, a autoridade sobre os mortos e sobre os vivos. Se ele quiser te matar, agora ele te mata. E daí se faz a pergunta: pastor, mas por que ele não mata? Porque ele está tendo ainda misericórdia de você e não instiga. Uma hora ela pode acabar, filho. Porque ele vai vir para fazer isso aqui, ó, pisar. Look at me. Ó, você que não quer deixar de ser gay, ó, não quer deixar de ser corrupto, ó, porque até traficante está indo buscar unção pastoral. A bênção do dia em fazer campanha virou uma banalidade o cristianismo. Mas Jesus continua vencendo, e o evangelho continua triunfando, e o Espírito Santo convencendo e dizendo: o juízo virá. E quando ele vier, ele virá sentado e montado num cavalo branco, com um arco e com a coroa que Deus deu a ele, para pisar, como se pisa nas uvas, no lagar, todos aqueles que desobedeceram e rejeitaram o que ele fala. E ele virá com quem? Para reger com justiça essa terra, com cetro de ferro, com aqueles que o acompanharam. Eu vejo a igreja montada num cavalo branco e seguindo o seu Senhor. Ela não tem glória, ela não tem honra, mas ela tem Cristo. Ela não tem aparência, ela não é coberta de ouro, de pedras como Roma, mas ela tem uma veste branca, identificada, que dá para se ver de longe, representando que Deus tem comunhão com este povo que Jesus redimiu, este povo que Jesus purificou, este povo que Jesus restaurou e os preparou para apresentar ao Pai Celestial. A igreja vence quando o pecado é lavado, a igreja vence quando o pecado é revelado, a igreja vence quando os pecadores se arrependem, se convencem pela ação do Espírito Santo. O evangelho triunfa quando nós se convertemos, o céu festeja quando o pecador se arrepende. Eu vejo o cavaleiro andando, eu vejo ele vindo sobre as nuvens, montado sobre o seu cavalo, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado com uma capa salpicada com o seu sangue, representando o seu sofrimento, a sua dor, a sua oferta pelos pecadores. Eu vejo esse Senhor entrando aqui nessa igreja hoje e dizendo a este povo que está aqui que o evangelho dele não perde, ele não perde, o reino dos céus não apaga
apaga nome do livro. Deus não aparta do céu ninguém. Pelo contrário, Ele sabe quem são as suas ovelhas. Ele sabe quem são os seus fiéis. Ele sabe quem vem atrás dele, seguindo as suas pisaduras. E o céu já determinou que todo crente nesta terra, em qualquer canto desta terra, que crê nele e obedecer o que ele fala, anda montado num cavalo branco como ele. Mas a coroa dele, a glória dele. Aleluia. Se as pessoas, elas fossem crentes de que há um tribunal estabelecido e que Jesus está sentado nele para julgar, elas não estariam fazendo o que elas estão fazendo hoje, mentindo tanto. Isso identifica de que as pessoas não estão crentes naquilo que o Espírito Santo fala. São réu do pecado primário, não cumprem a justiça e não têm temor, medo de se depararem com Deus amanhã para julgar. Por isso que elas estão assim, à vontade. Mas Jesus, irmãos, deu uma carta a esta igreja, de que independentemente das coisas que aconteçam aqui, quais sejam elas, o Evangelho continua triunfante. Jesus vitorioso. Eu não sei se você se considera um derrotado no cristianismo. Gostaria que você não fosse. Mas se você estiver derrotado, frustrado, porque você não teve encontro com Jesus de verdade, procurou, buscou e não encontrou, filho, quem erra aqui é o homem, não é Deus. É como eu disse aqui no começo dessa pregação. Há muitas evidências, muitas formas de convencer o homem de quem é Jesus. Só não se convence quem não quer ser convencido. O que vocês estão vendo acontecer aí fora representa a vitória de Cristo. A vitória de Cristo sobre a opinião, a vitória de Cristo sobre a tua escolha. A escolha que Deus não vai interferir, mas qual seja ela, é com base nela que Ele vai julgar. Só entenda que um povo cristão, um povo que pertence a Deus, é um povo vestido de branco. E veste branca na Bíblia significa natureza, conduta, espiritualidade, caráter, fé, não aparência. Entenda que o que vocês estão vendo acontecer aí fora, com o Evangelho, não é vitória. Com as igrejas não é vitória, porque eles triunfam ao som da música de Sodoma e Gomorra, com estratégias mundanas, com artifícios mundanos. A igreja vence, o pastor vence, o Evangelho vence, quando nós vemos um pecador se arrepender, se converter e se regenerar pelo poder de Jesus. Se você não conseguiu ainda ver Jesus triunfar sobre a tua vida, ver o Evangelho de Cristo vencer sobre a tua vida, é porque você não permitiu. Nem o diabo tem poder para interferir numa decisão humana. Se Deus não faz, por que Ele faria? Por isso, entenda você, a igreja, Jesus, o Evangelho, vai vencer de qualquer jeito. Nós podemos perder aqui, se não estivermos acompanhando Ele, vestidos de branco, montados nesse cavalo, que representa a glória do reino eterno. Nós temos a perder, você tem a perder, se você continuar mentindo, enganando, se corrompendo, se pervertendo, achando que você é dono da razão, que você vai se esquivar, você vai encontrar uma saída. Pode ser esse o teu pensamento, mas amanhã pode ser muito tarde demais para você. Por isso o primeiro selo,
Porque Deus quer deixar certo aqui a todos nós, a esta geração, de que tudo que virá está atribuído ao juízo, à justiça e os meios de salvação que Deus estabeleceu. Escolha o juízo, a justiça ou a salvação, Cristo ou o mundo. Escolha um dos dois caminhos, amigo, porque entre os dois você não vai conseguir trilhar. Estou muito decepcionado. Não fique. Muito triste, eu também. Mas quem tem a perder aqui somos nós, não ele. Ele já tem tudo. Nós é que não temos nada ainda. Bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, porque esses vão ter o direito de entrar pela porta do céu. Sabe quando Jesus vai se sentir vitorioso em você? Quando você estiver certo do que eu estou pregando aqui, e convencido o suficiente a abandonar o mundo para servir a Jesus. Eu ponho a mão no fogo aqui, agora, que 60% das pessoas aqui foram lá e assistiram o final da novela. Põe a mão no fogo aqui. Foram lá para ver o final da novela e ver o beijo gay. Eu ponho a mãozinha no fogo aqui, que a maioria aqui foi lá. E você vem para a igreja e quer que o fogo caia, desça. Abaixa a tua cabeça e fecha os olhos.